Shalom, graça e paz. Hoje é o 19º dia da leitura de Provérbios. Vamos estudar esse capítulo de modo um pouco diferente. Eu quero ler com você alguns versículos desse capítulo com alguns conselhos. Então você vai observar e verificar aquilo que mais você está buscando nesse dia. Por exemplo, você quer adquirir conhecimento? O versículo 8 diz assim: o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Outra versão diz que o que entesoura discernimento prospera. Então, busque discernimento. Não corra atrás do dinheiro. Até porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas vão nos alcançar. Então, elas vão estar atrás. Um conselho agora para nós mulheres. Versículo 3, parte B diz: a esposa briguenta é como uma goteira pingando. Já experimentou isso? Minha irmã, nós não podemos ser assim. Ao longo destes provérbios, nós temos visto do direcionamento sobre a fala, sobre o poder da fala. Muda a sua estratégia. Ao invés de brigar, de falar, fica quieta. Tenta. Até seu marido vai se estranhar. Ele vai estranhar. Mas isso vai fazer com que você tenha a oportunidade de mostrar mudança e dele observar. Então surge a oportunidade do diálogo ao invés dos gritos, de resolver problema ao invés de discutir com ira. Agora, se o seu problema é segurança, veja o versículo 16. O versículo 16 diz que quem guarda os mandamentos mantém-se seguro, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Os mandamentos do Senhor, eles são proteção. Quando nós os cumprimos, nós estamos seguros, protegidos. Mas quando nós não cumprimos, nós estamos descobertos, corremos risco. Não se trata de exigências. Não se trata do que pode ou que não pode fazer. Mas quando nós entendemos que os mandamentos servem como guardiões, não nos torna pesado. Até porque em Cristo, chegamos à compreensão de que estamos nele e cumprimos por amor a ele, porque Cristo é o fim da lei. E estar distante dele e daquilo que ele estabeleceu para mim e para sua segurança, isso sim vai nos conduzir à morte. Agora, uma outra questão. Se você entende que pode ser retribuído por Deus, o versículo 17 é para você, que diz assim: quem é bondoso para o pobre, empresta a Adonai, e ele lhe retribuirá por suas obras. Quando a gente faz um investimento em um solo fértil, a gente fez uma plantação, vai frutificar, a gente vai colher daquilo ali, sem dúvida. Mas o que dizer quando você oferta na vida de quem não tem nada, é pobre? Aí vai entrar o extraordinário, porque esse texto diz que porque não existe nada que eu faça que o Senhor não retribua. Na verdade, a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas aqui nesse texto fala de um outro nível de justiça sobre o pobre, sobre o necessitado. Fala sobre o cuidado de Deus por eles. Então, quando eu dou ao pobre, vou ser retribuída diretamente por Deus. Essa recompensa vem diretamente de Deus sem intervenção do solo, e isso é extraordinário. Agora vamos pular de assunto e vamos falar sobre criação de filhos. Você precisa dessa orientação? Os versículos 18 e 20 vão dizer assim: discipline seu filho enquanto há esperança, mas não fique tão irado a ponto de matá-lo. Ouça o conselho e aceite a disciplina, e você acabará sendo sábio. A Bíblia nos aconselha a corrigir, e se preciso for, a vara. Mas tudo tem um equilíbrio, não é para espancar. E conforme o conselho vai sendo ouvido e a disciplina aceita, a sabedoria se manifesta. Então, esse é o conselho para a criação de filho. Agora, por fim, nós vamos falar do versículo 21, que fala do conselho do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá.
repare que um versículo de cada um falando sobre temor, em cada capítulo ele vai trazendo informações diferentes, só muda algumas coisinhas na frase. Então, a gente tem um versículo para cada dia do mês falando sobre o temor do Senhor. Repare sobre isso, pensa sobre isso na sua vida. E o versículo que a gente vai para todo mundo hoje destacar é o 23, que fala sobre o temor do Senhor. Fala que o temor de Adonai conduz à vida. Quem o tem fica satisfeito e não é tocado pelo mal. Vamos refletir hoje. Nós temos estado satisfeitos no temor do Senhor e por ele protegido e tendo a vida conduzida? Se não, precisamos rever sobre o temor do Senhor. Pense nisso. Até amanhã, se o Senhor permitir, e reveja esses conselhos. Shalom, shalom.